As três mensagens angélicas. Parte 7, terceira parte. Página 213, parágrafo 1. Ânimo, fortaleza, fé e implícita confiança no poder de Deus para salvar não nos vêm num instante. Essas graças celestiais são adquiridas pela experiência dos anos. Por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão, os filhos de Deus estiveram selando o seu destino. Assediados de inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Compreenderam que tinham uma grande obra para fazer e em qualquer momento poderiam ser chamados a depor sua armadura. E se chegassem ao final de sua vida com seu trabalho inacabado, isso significaria perda eterna. Aceitaram avidamente a luz do céu, como fizeram os primeiros discípulos dos lábios de Jesus. Quando estes primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, regozijaram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. O digno exemplo deles será um conforto e animação para o povo de Deus, que passará por um tempo de angústia tal como nunca houve. Parágrafo 2. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com sua fé, deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios para que, por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Página 214, parágrafo 1. Por sua falta de consagração e piedade e por deixarem de alcançar uma norma religiosa elevada, levam outros a contentarem-se com sua posição. Homens de juízo finito não podem ver que, imitando esses homens que tantas vezes lhe abriram os tesouros da palavra de Deus, certamente hão de pôr em perigo sua salvação. Jesus é o único modelo verdadeiro. Cada qual tem de agora estudar a Bíblia por si mesmo de joelhos perante Deus, com o coração humilde e dócil de uma criança, se quiser saber o que é que o Senhor dele requer. Por muito alto que qualquer pastor tenha estado no favor de Deus, se negligenciar seguir a luz que lhe é dada por Deus, se recusar a ser ensinado como uma criancinha, entrará em trevas e enganos satânicos e levará outros para o mesmo caminho. Parágrafo 2. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Parágrafo 3. Satisfazemo-nos muito facilmente com nossas realizações. Sentimos-nos ricos e acrescidos de bens e não sabemos que somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3,17. Hoje é o tempo para atender-se à admoestação da testemunha verdadeira. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3,18. Página 215, parágrafo 1. Devemos nessa vida enfrentar terríveis provas e fazer grandes sacrifícios, mas a paz de Cristo é a recompensa. Tem havido tão pouca abnegação, tão pouco sofrimento por amor a Cristo, que a cruz é quase inteiramente esquecida. Devemos ser coparticipantes de Cristo em seus sofrimentos, se quisermos sentar-nos em triunfo com Ele em seu trono. Enquanto preferimos o caminho fácil da condescendência própria e nos amedrontarmos com a abnegação, nunca se afirmará a nossa fé e não poderemos conhecer a paz de Jesus nem a alegria que provém do sentimento da vitória.
Os mais exaltados daquela multidão de resgatados que estão em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de branco, conhecem a luta necessária para vencer, pois vieram de grande tribulação. Aqueles que se renderam às circunstâncias em vez de empenhar-se nesse conflito, não saberão como ficar em pé naquele dia em que haverá angústia em toda a alma. E ainda que Noé, Jô e Daniel estivessem na terra, não poderiam salvar nem filho nem filha, pois cada um deve livrar sua alma por sua própria justiça. Parágrafo 2. Ninguém necessita dizer que não há esperança para o seu caso e que não pode viver a vida de cristão. Mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada pessoa. Jesus é o nosso auxílio sempre presente em tempo de necessidade. Tão somente o invoque com fé e ele comprometeu ouvir e atender suas petições. Parágrafo 3. Sim, fé viva e eficaz. Dela necessitamos. Devemos possuí-la ou desfaleceremos e fracassaremos no dia da prova. As trevas que hão de cair em nosso caminho não deverão desanimar-nos nem levar-nos ao desespero. É o véu com que Deus cobre sua glória ao vir Ele para comunicar suas ricas bênçãos. Deveríamos saber isso por nossa experiência passada. No dia em que Deus tiver uma contenda com seu povo, essa experiência será uma fonte de conforto e esperança. Parágrafo 4. É agora que devemos conservar-nos e a nossos filhos incontaminados do mundo. É agora que devemos lavar as vestes de nosso caráter, tornando-as alvas no sangue do Cordeiro. Agora é que devemos vencer o orgulho, as paixões e a indolência espiritual. Agora é que devemos despertar e fazer decididos esforços para dar simetria ao nosso caráter. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. Encontramo-nos em situação muitíssimo difícil, esperando e aguardando o aparecimento de nosso Senhor. O mundo está em trevas, mas nós, irmãos, diz Paulo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tessalonicenses 5:4. Sempre foi propósito de Deus tirar das trevas luz, da tristeza alegria, do cansaço descanso, para serem fruídos pela alma expectante, anelante. Página 216, parágrafo 1. Que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Parágrafo 2. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente.